Fala, galerinha! Voltamos, hein? Professor Alexandre de Geografia. Continuidade aqui naquele estudo sobre bacias hidrográficas, sobre rios, correto? Olha aqui, nesse vídeo agora nós vamos falar um pouquinho quanto à vazão de um rio, tá certo? Com relação ao seu volume de água. Preste atenção no seguinte, nós vamos ter dois tipos de vazões, tá certo? Dois rios. Uma delas que a gente tem é a chamada intermitente, certo? O que são rios intermitentes? Presta atenção. Durante os períodos de estiagem, ou seja, quando chove menos, chove pouco, ou não chovem durante um certo tempo, o que acontece com esses rios? Eles vão diminuir o seu volume d'água, ou seja, eles vão ter menos água. Ou então eles até secam. Parou de chover, estiou, esses rios vão secar, beleza, galera? O outro tipo de rio, de vazão de rio que nós vamos ter, são os rios perenes. Esses rios, eles não secam. Grava aí, ó, ele é perene, ele permanece. Professor, o volume de água dele pode diminuir? Pode, mas ele vem a secar? Não, esse rio não vem a secar, beleza? Tem uma perguntinha interessante pra gente. Por que o Rio São Francisco passa pelo sertão, porém ele não seca? Se ele passa numa região ali semiárida do Brasil, Nordeste brasileiro, por que ele não seca? Preste atenção, querido e querida. Esse rio vai ter sua nascente em um lugar com bastante volume d'água. Sua formação é próximo a regiões que têm grande quantidade de chuvas. E por onde ele vai percorrer o seu curso também é uma região de grande quantidade de chuva. Quando ele chega no sertão nordestino, ele está com grande volume de água. Ele vai perdendo o seu volume de água por estar numa região semiárida, mas ele não chega a secar, beleza? Então gravou aí rio intermitente e rios perenes. Nesse próximo slide aqui é o regime do rios quanto à sua formação. Aqui, ó, um regime pluvial, ou seja, como esse rio é formado, se ele for pluvial, é porque ele é formado aqui, ó, pela quantidade de chuvas, beleza? Falou de pluvial, nós vamos lembrar de chuvas. Então, a sua formação está ligada à quantidade de chuvas, de precipitações. Mas também nós temos aqui o regime chamado nival. O que é o regime nival? É aquele rio que é formado, a sua nascente é formada através do derretimento de neve. Professor, se lá é formado por neve, como que ela vai derreter e vai se tornar a água em forma líquida? Simples, galera. No momento mais quente, onde o verão é um pouquinho mais forte, né? Essa neve vai derreter, beleza? Galera, dica aí do professor. Todos os rios do Brasil são formados através, aqui, ó, tem o seu regime pluvial, exceto qual? A bacia amazônica. Por que a bacia amazônica? A bacia amazônica, ela é formada pelos dois regimes, tanto nival quanto pluvial. Professor, regime nival na bacia amazônica no Brasil, mas lá na região norte não neva. Galera, a nascente do rio Amazonas, da bacia amazônica, não fica no Brasil. Ela é formada lá no Peru, tá certo? Ali próximo à região dos Andes. Então lá a gente tem tanto a formação de um regime nival, derretimento de neve, e por onde ela vem percorrendo, um regime pluvial, vai recebendo muitas chuvas, beleza? Parte importantíssima para a gente falando de Brasil, influência do clima no regime dos rios. Preste atenção um pouquinho, ó. Regiões onde tem clima equatorial, você tem grande quantidade de quê? De chuvas. Então, aqueles rios, eles são conhecidos como rios caudalosos. O que são caudalosos? Grava essa palavrinha aí. Tem grande quantidade de água, um volume muito grande de água. Por quê? Regiões equatoriais, muita chuva, muito calor, muita evaporação e muita precipitação. O outro aqui nós vamos ter um clima tropical típico, uma estação chuvosa, chove muito no verão e no frio
um pouquinho menos de chuva. Não para de chover, mas no frio é um momento que vai ter um clima aí mais seco, beleza? Os rios daqui são aqueles rios perenes, eles não vão secar. O próximo tipo de clima, o subtropical, chuvas bem distribuídas o ano inteiro. Onde tem desse clima aqui no Brasil? Principalmente, ou melhor dizendo, particularmente na região sul. Esse tipo de clima influencia nos rios? Claro, galera. Olha aqui, ó. Você também vai ter formação de rios, praticamente ali rios perenes, porque você tem chuva o ano todo. E o que a gente já conversou um pouquinho, tropical semiárido. As chuvas são irregulares, beleza? Se eu tenho chuvas irregulares, pensa aqui no Nordeste brasileiro. Se você tem um clima semiárido, em algum momento fica sem chover. Ou às vezes fica sem chover por muito tempo. E aí nós vamos ter a formação de rios intermitentes. Em algum momento, por ter estiado, né, parou de chover, os rios vão secar. E o clima aqui, o tropical oceânico. Preste atenção. Essas regiões onde o clima tropical oceânico ali existe, o que acontece? Você vai ter a formação de chuvas também. Muitas chuvas. Por quê? As nuvens de chuvas elas vão ser formadas próximo ou em cima dos oceanos. Essas regiões onde tem esse clima, elas estão próximas ao oceano. Só pensar aqui no litoral, né, do Rio de Janeiro, nas praias do Rio de Janeiro, Copacabana, Ipanema, Leblon. Aquela região ali é formada por um clima tropical oceânico. Chove bastante. E ali, perto dessa região, onde tem esse clima tropical oceânico, você também tem ali uma grande quantidade de chuva e aí você também tem a formação de rios grandes, rios volumosos, tá? E aí, galera, características gerais dos rios brasileiros. Os rios brasileiros têm essas características aqui. Caudalosos de regime pluvial, ou seja, caudalosos, grande volume de água, regime pluvial, formado pelas precipitações, pelas chuvas. Eles são perenes, tá? São aqueles rios que não vão secar, diminui o volume, mas não chegam a secar. Exceto onde? No sertão nordestino, como a gente já falou. Foz do tipo estuário, em maior parte dos rios, né? Que ela foz em estuário. Tem uma única saída, né? O seu deságua é através de uma única saída, um único canal. Predomínio de rios planálticos. O que são os rios planálticos? Rios de planalto, que tem muita queda. Se você tem rios com muita queda, é legal para quê? Para formação, para criação de hidrelétricas. Pequena quantidade de lagos. Os rios navegáveis, eles são afastados de regiões mais desenvolvidas, né? Se a gente lembrar do rio Amazonas, são rios ali navegáveis e eles ficam bem afastados de regiões mais desenvolvidas. E predomínio de drenagem exorreica em direção ao Atlântico. Nossos rios fazem um curso e a sua drenagem, a maioria é para o Oceano Atlântico. Lembrou? Se deságua no oceano, fora do continente, é uma drenagem exorreica. Beleza, galera? Para a gente ir encerrando aqui, 59% do Brasil, os rios são o quê? De planalto. Grande quantidade para se formar, grande oportunidade, melhor dizendo, para a criação de hidrelétricas. E 41% dos nossos rios é utilizado para navegação. Próxima aula eu te espero que a gente vai falar disso aqui, ó, as principais bacias hidrográficas brasileiras. Amiguinho e amiguinha, espero que você tenha entendido, tá bom? Aquele abraço, professor Alexandre de Geografia, até a próxima.